Se você quer vir aqui à frente agora, receber essa oração, quero convidá-lo para que venha aqui, nós vamos orar por você. Bendito Deus, nesse instante se encontra diante do Senhor estas pessoas, tanto aqui quanto aquelas que se encontram em outros lugares, declarando, ó Deus, que dependem e precisam da Tua ajuda, precisam da intervenção sobrenatural, graciosa e poderosa do Senhor. Há alguns que clamam pela saúde, outros por um problema conjugal, problema familiar, por um filho, por um problema pessoal. Outros que têm que tomar decisões importantes. E nesse instante, ó Deus, se apresento diante de Ti para dizer: Deus, nós precisamos de uma direção do Senhor. Amém. Nós precisamos de uma cura. Nós precisamos, ó Deus, de uma intervenção nessa área da nossa vida, do nosso problema. E agora, Deus, em nome de Jesus, como o corpo de Cristo, nós apresentamos essas vidas diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor, mediante a ação do Teu Espírito, possa manifestar o Teu poder nestas vidas, ó Deus, e conceder aquilo que elas vêm buscar e colocam diante de Ti nesse instante. Ó Deus, age em favor delas, de maneira que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, podem sentar. Queria chamar a Bia e o Pablo aqui à frente, eles vão estar aqui, mas eu só quero reforçar com eles aqui presentes, porque eles são os líderes do Ministério de Casais da nossa igreja. E esse convite é para os casais, né? É para os casais. Então, sábado que vem, o que nós vamos ter, Bia? Vale Night para os casais casados. Chicken Chase. Que Chicken Chase? Cheesecake Factory. Nós não vamos levar os meninos. Pessoas. Pode sentar. Papai tá brincando. Não pode levar as crianças. Não, as crianças são bênção, mas elas não vão ser convidadas para o nosso jantar de casais. Último encontro do ano. Sábado que vem. Eu só tenho Cheesecake Factory. Qual? Nós não vamos brincar semana que vem, nós vamos comer. Eu só tenho 4 casais, incluindo eu e meu marido. Então, os casais aqui depois no final. No final nós vamos estar servindo lanche. Já pode deixar o nome comigo, porque a gente vai estar com as mesas organizadas. Cheesecake Factory, semana que vem, sábado, às 7h30. 7h30 lá na porta, nós vamos entrar juntos. Casais casados e as crianças em casa. Quem precisar de telefone de babysitter, eu tenho. Extra. Ok? O Pablo depois vai passar um tempo com as crianças em outro... Ô Pablo, mas vamos deixar, né? Por enquanto no Cheesecake Factory não vai dar para levar os meninos, é só os casais mesmo, né? O outro e das crianças fica por outra ocasião, tá bom? Vamos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Hoje nós temos uma nova secretária. Vamos lá, secretária, né? Então, enquanto a secretária chega aqui, eu quero reforçar esse convite para os casais, né? Aproveita esse tempo. Muitas vezes nem sempre a gente tem que ter essa oportunidade de ter esse tempo junto, né? E agora você está tendo, então aproveite, valorize. Todos os casais que estão aqui quiserem podem participar, né? Afinal de contas, já está chegando o final do ano e acho que a gente merece, né? Ter um tempo junto assim, não é verdade? Que a graça do Senhor esteja sobre cada pessoa que adentrou nesse santuário hoje. Nós queremos dar as boas-vindas ao nosso
ilustre visitante, pastor Toninho Campos. É o único que nós temos hoje de visita pela primeira vez. Mas nós também nos alegramos muito em rever um casal muito querido nosso, Felício e a Carol. Né? Essa semana a gente perguntado por eles. Tinha bastante tempo que eles estavam sumidos, mas apareceram hoje. Nós damos as boas-vindas e nos alegramos com a presença de vocês. E também a Liliane, que voltou, né, Liliane? Seja bem-vinda. Que o Senhor abençoe vocês e a cada um de nós nesta noite. Obrigada. Lili, você fez falta, viu? Esse pessoal estava chorando por você aí, ó. Fez falta aí, ó. Bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Prazer recebê-la de volta. Né? Eu quero ler um texto que eu gosto muito desse texto da palavra, que diz assim, no Salmo 100, no verso 4, diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Às vezes as pessoas falam assim, mas o pastor, quando vai falar sobre dízimo, normalmente ele não lê aquele texto tradicional que fala. Irmãos, deixa eu dizer para você, poderia ler, falar, trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, ler inúmeros textos que falam sobre o dízimo. Mas a verdade é que se você não tiver um coração agradecido a Deus pelo que Ele tem feito por você, você pode ler esse texto pesado, não vai mudar nada. Mas se você tiver um coração agradecido, um coração que reconhece que Deus tem sido bom para você, não é? Então eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade de trazer no altar o seu dízimo e a sua oferta. Então, ofertar e dizimar são expressões de quem é agradecido a Deus, de quem reconhece que tem sido alvo das bênçãos de Deus. Então, nesse instante, eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos consagrar nossos dízimos e ofertas ao Senhor e, ao começo do cântico, podemos trazer e depositar no altar nossos dízimos e ofertas. Senhor amado, a Ti nossa gratidão, porque se podemos trazer uma oferta, se podemos trazer nossos dízimos, é porque tivemos trabalho, é porque tivemos saúde, é porque o Senhor nos livrou da ganância, da avareza, da usura, é porque o Senhor nos abençoou. Quantas pessoas, ó Deus, que gastaram o seu dinheiro na prostituição, em vícios, quantos, ó Deus, gastaram em drogas, mas nós te louvamos, porque o Senhor nos preservou a saúde e nos deu um coração agradecido, tão agradecido que nós podemos trazer no altar parte daquilo que o Senhor nos deu, como demonstração do nosso louvor, da nossa adoração, que a Ti somos devedores. Ó Deus, dá-nos sabedoria na administração destes recursos, de maneira que o Teu reino cresça e o Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria.
frente, pode ficar aqui do meu lado. Eu quero lembrar aos irmãos que na quinta-feira é comemorado aqui nesse país, e muitos outros países também, o dia de Thanksgiving. Normalmente, a gente deixa livre para as famílias celebrarem, e aquelas pessoas que não têm família aqui, normalmente eu as levo para minha casa para a gente celebrar juntos. Mas dessa vez eu estou com um probleminha técnico em casa. A minha casa está passando por uma pequena mudança e eu acho que nesse preciso momento acho que você não vai gostar de ir lá porque tem muito trabalho para fazer. Então vamos deixar para quando a minha casa estiver um pouco mais em condições de receber visita, para a gente fazer o Thanksgiving lá. Mas se há alguém aqui que não tem uma família onde vai se juntar para fazer juntos, né, me fala depois, né? De repente você pode se juntar a mim, a Jandira, a gente vai fazer junto, né? Mas sozinho eu gostaria que você não ficasse. Não passe o Thanksgiving sozinho. Vamos juntar um grupo, né? E se você já tem famílias que se reúnem, ok. Agora, no próximo domingo, nós vamos celebrar o nosso Thanksgiving. Como? Nós já temos feito aqui da seguinte forma. No domingo que vem, nós vamos ter um jantar especial. Inclusive, no salão social, a Jandira deve contactar com alguns de vocês, para falar do jantar especial que nós vamos ter no domingo. E como é que nós fazemos esse trabalho? Nós damos a oportunidade de você convidar alguém para trazer à igreja no próximo domingo, mas você não vai falar com essa pessoa o que vai acontecer. Mas eu gostaria que você fizesse um convite para essa pessoa, para que ela viesse. E naquele momento ali no salão, você vai ter a oportunidade de dizer, essa pessoa foi bênção na minha vida esse ano. Então, eu queria que você convidasse alguém que marcou a sua vida, alguém que foi bênção na sua vida, para você ter uma oportunidade de dizer publicamente a ela, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, fulano, porque você foi muito importante para mim durante esse ano. Então, às vezes a gente só dá um muito obrigado, né? Mas eu gostaria que a gente pudesse fazer isso com mais força, com mais empenho. Então, convida alguém que foi bênção na sua vida este ano para vir no domingo que vem na igreja, não é? E naquela ocasião, você vai ter a oportunidade de dizer publicamente, olha, irmãos, vai ser lá no salão social, depois do culto. Eu queria dizer aqui que tem uma pessoa, eu a convidei para que ela viesse aqui hoje, e essa pessoa foi muito importante na minha vida este ano. Eu gostaria de dizer publicamente a essa pessoa o quanto eu agradeço a Deus pela sua vida. Venha cá e dá um abraço nela. Então eu queria que fosse feito dessa forma. Então já esteja orando e convidando quantas pessoas você quiser convidar para que esteja domingo aqui. Nós temos várias pessoas que estão viajando, algumas talvez vão chegar a tempo, mas eu gostaria que tivesse uma maior representação possível aqui no próximo domingo. Tá bom assim? Pastor Toninho, bem-vindo. Nós não nos conhecíamos, estamos nos conhecendo agora, lá no salão a gente vai se conhecer melhor, tá bom? Senhor amado, ministra no nosso coração a Tua palavra e também ao coração dessas crianças, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem se deslocar para suas salas e os irmãos ainda de pé, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Tony, depois eu quero conversar com você lá no salão, viu? Conversa séria com você, tá? Gênesis 16. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de
ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Os irmãos podem sentar. Eu costumo dizer, de modo geral, que tudo na vida passa por fases. Até chegar no seu estágio definitivo. Uma pessoa, por exemplo, antes de se tornar adulta, ela passa pela fase de gestação, depois que é gestada, de baby, depois uma criança, depois vem adolescente, jovem e finalmente a fase adulta. Até mesmo uma casa, que é comum aqui, uma casa pré-fabricada, passa por diferentes etapas. Um edifício como este aqui, seja ele pequeno ou grande, ele passa pela fase da fundação, do lançamento da base, do soerguimento das paredes, das colunas, da colocação do teto e, finalmente, do acabamento. A maioria dos casais que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, por certo, passaram por aquela fase de conhecimento, de namoro, de noivado, aí ficou bobo e casou. Desculpe, né? Não. Né? Não é verdade, não é verdade. Né? Então começou o namoro, conheceu, namorou, noivou e casou. São fases da vida. O texto que nós lemos nos fala de uma pessoa que fez um plano e que esse plano teve várias fases. Um plano que não foi bem sucedido. Nos fala de Sarai. Sarai teve uma ideia um dia. Já estava na terra de Canaã há 10 anos. Deus tinha prometido para eles que ia dar um filho para eles. Já 10 anos haviam se passado. E Sarai fala: eu tenho uma ideia. Quem é aqui que nunca teve ideia? Todos nós, de vez em quando, temos umas ideias, né? Eu tenho um plano que vai dar certo. Quem é aqui que nunca imaginou algo assim, disse: olha, vai dar certinho, não é? Vai dar certinho. Eu vou fazer aquele trabalho e daqui a pouco ele vai me pagar, eu vou juntar mais aquele outro trabalho, vou comprar aquele carro. Faz todo um plano, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Bem, Sara também fez isso. Só que as coisas não saíram do jeito que ela planejou. E eu quero falar aqui com vocês nessa noite exatamente sobre estas fases, não do plano de Sara. Eu quero falar sobre as fases de um plano que não tem a bênção de Deus, tomando Sara como exemplo. Fases de um plano sem a bênção de Deus. A primeira fase, no começo, parece que vai dar tudo certo. É a primeira fase de um plano sem a bênção de Deus. No começo, parece que vai dar tudo certo. Nós podemos perceber no verso 2 do texto que lemos, que Sara estava determinada a executar o seu plano, porque na sua cabeça não havia a menor possibilidade dele não funcionar.
texto nos dá a entender que depois que ela concebeu essa ideia de ser mãe através de Agar, ela procurou colocá-la em prática imediatamente com o consentimento de Abraão. Agora, a impressão que nós temos é que Sara estava tão convencida de que o seu plano tinha tudo para dar certo, que ela não queria ouvir nenhuma ideia contrária à sua. Não é isso, maridão, que você faz? Quando você tem uma ideia daquela que você acha genial e sua mulher começa a dar pitaco, você diz, eu não quero ouvir, porque essa ideia é maravilhosa, vai dar tudo certo. Olha, só o fato de você não querer ouvir sua mulher, que você já sabe que vai ter uma opinião diferente, já é um grande indício de que vai dar tudo errado, mas tudo bem. Sara era aquela que disse, olha, eu não quero saber de opinião de outra pessoa, porque essa ideia vai dar certo. Qualquer pensamento ou conselho contrário ao que ela estava pensando não era bem-vindo. Talvez seja essa a razão do porquê Abraão, o seu esposo, não lhe tenha feito nenhuma objeção, mesmo sabendo que aquilo não tinha a bênção de Deus. Ele não queria contrariá-la. Diz-nos o texto que Abrão anuiu ao conselho de Sarai, isto é, ele concordou, ele não aceitou, mas ele concordou, ele cedeu. Todos nós sabemos, todos nós não, alguns aqui de nós sabemos quando uma mulher quer uma coisa, oh Senhor, misericórdia, quando ela quer, diz, eu quero, e ninguém tira, então às vezes ela ganha o marido pelo cansaço, e ele cede, sabendo que não vai dar certo. Às vezes é o contrário, mas nesse caso aqui aconteceu com Sara. E Abraão, talvez para não gerar conflito dentro do seu lar, talvez pelo fato de já estar vendo que a sua esposa já estava um pouco com uma sensação, um sentimento de inferioridade, ele diz, olha, eu vou deixar essa coisa seguir para ver onde vai dar. Agora, ao ver em Agar um grande potencial dela vir a ser mãe, e ao ter o consentimento do seu esposo, na cabeça de Sara, tudo estava saindo do jeito que ela havia planejado. Tudo estava dando certo, entretanto, não era o fato de tudo estar dando certo no começo, que significa dizer que tudo iria continuar dando certo até o final. Histórias como esta servem de alerta para nós hoje, de que planos sem a bênção de Deus no começo podem até dar certo, mas isto não é garantia de que vai continuar dando certo até o final. Creio que é por esta razão que o sábio Salomão nos advertiu dizendo, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Confia ao Senhor as suas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, 1 e 3. Porque Sara buscou alternativa para resolver um problema que Deus ainda não havia resolvido. Porque ela achou que Deus estava, com certeza, Deus estava demorando. 10 anos já haviam se passado desde que ele prometera. 10 anos é muito tempo, não é? E então ela, por conta própria, começa a colocar em prática um plano que não era e que não tinha aprovação de Deus. Meu irmão, será que você não se encontra diante de uma situação semelhante neste momento? Em que alguma coisa precisa ser feita e por conta própria você está colocando em prática um plano que pode não ser a vontade de Deus para a sua vida. Lembre-se, no começo, nem sempre os planos sem a bênção de Deus dão errado. Pelo contrário, parece que tem tudo para dar certo. Agora, fique atento, ainda mais se você percebe que essas decisões, ou essa direção, ou esse negócio que você está querendo fazer, está
Você, em momento algum, buscou o direcionamento de Deus, a coisa surgiu e você simplesmente entendeu que era a melhor coisa a fazer e você, de repente, começou a fazer. Esteja seguro. Um plano sem a bênção de Deus, no começo, pode até dar certo, mas não é garantia de que vai continuar dando certo. Essa é a primeira fase do plano. No começo, dá certo. Segunda fase do plano, de um plano sem a bênção de Deus. No percurso, algumas coisas começam a descarrilhar. Começa a sair do controle das suas mãos. Planos sem a bênção de Deus no começo podem até dar certo, mas não demora muito e a gente começa a descobrir que no meio nem tudo sai do jeito que a gente imaginava ou planejou. Esta foi a verdade que Sara descobriu, e quando a descobriu, já era tarde demais. Logo depois que Agar descobriu que estava grávida, passou a desprezar sua senhora, e tudo aquilo que parecia ser um sonho se transformou num terrível pesadelo na vida de Sara. Os versos 3 e 4 nos dizem a respeito disso, de conflito que começou a surgir. Aquela que era senhora passou a ser desprezada como se fosse uma serva. A que era serva passou a agir como se fosse a patroa. Por certo, a partir desse momento, Sara começou a pensar e a ponderar consigo mesma se havia tomado a decisão certa, se havia valido a pena ter dado uma mãozinha para Deus, como se Ele precisasse da nossa ajuda. Este fato só nos mostra uma coisa: planos sem a bênção de Deus, no começo podem até dar certo, mas no meio nem tudo sai do jeito que a gente planejou. Agora, para evitarmos problemas como esse, Tiago, o irmão de Jesus, nos orienta a não andarmos no mesmo caminho que Sara andou, ou seja, o caminho da autonomia, de achar que você é dono do seu próprio nariz, que você sabe o que faz e não precisa da ajuda de ninguém. Ouça com atenção o que ele nos diz em sua carta. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Por que Tiago faz essa advertência? Porque ele sabia, não só pelo conhecimento que tinha, mas especialmente porque Deus o revelara, que planos sem a sua bênção, no começo e no meio pode até dar certo, mas no fim acaba dando tudo errado. Porque muitos casamentos, muitos negócios, muitas sociedades, muitas decisões tomadas que tinham tudo para dar certo, acabam dando tudo errado no final. Porque não tiveram a bênção, a aprovação e a direção de Deus. Foram decisões autônomas, como autônoma foi a decisão que Sara tomou de dar um filho a Abraão através da sua serva. Irmãos, mesmo aquilo que nós fazemos com a melhor das intenções, nós temos que parar para avaliar. A Bíblia fala que depois da sua viagem, primeira ou segunda viagem missionária, Paulo põe no coração o desejo de ir para um lugar. E ele insiste de ir para aquele lugar, e ele ia fazer o quê? Ia negociar? Não. Ele ia comprar alguma coisa? Não. Ia vender alguma coisa? Não. Ia construir alguma coisa? Não. Ele ia em busca de aumentar a sua renda? Não. Ele ia pregar o Evangelho. Mas lá não era o lugar que Deus tinha para ele, e a Bíblia diz que Deus fechou diante dele a porta, até que ele entendeu que Deus não estava dando aquela direção para ele, e às vezes, até com a melhor das intenções. Nós dizemos: poxa, meu coração é tão puro, eu estou sendo tão sincero, minha vontade é tão... Não é o fato de você ter o coração puro, sincero, um desejo de fazer isso,
com a melhor das intenções, que significa dizer que vai dar certo. A questão é o lugar? É o que Deus quer que você faz? Essa que é a questão. Planos sem a bênção de Deus, no começo dá certo, mas no meio começa as coisas piorarem. Não é? Começa as coisas piorarem. Qual é a pergunta de Tiago? A questão de Tiago, para aqueles que dizem, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A pergunta dele a questão dele é, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ou seja, se eu fosse você, eu pensaria um pouco mais em fazer esse negócio. Se eu fosse você, eu pensaria um pouco mais em tomar essa decisão. Porque você não sabe o dia de amanhã. Então, você pode tomar a decisão, você pode fazer o negócio, mas Deus está pondo o seu selo, Deus está pondo a sua aprovação, Deus está pondo a sua bênção, a sua direção. Sara não fazia a menor ideia que Agar, uma simples serva, uma criada que nunca lhe havia dado o menor problema, que sempre lhe foi submissa, e talvez tenha sido esta a razão do porquê ela escolheu Agar para levar adiante o seu plano, porque na cabeça dela pode ser, poxa vida, não encontrei uma moça mais recatada do que essa, mais submissa, mais subserviente do que essa. Não há a menor possibilidade dessa moça vir a se tornar uma pessoa diferente. Olha como que ela, eu estou analisando desde que ela saiu do Egito. Uma pessoa extremamente recatada, simples, humilde. Esta é a questão, irmãos. Você não sabe o dia de amanhã. Aquilo que parece que não vai ser, se transforma. Se transforma. É aquilo que eu costumo dizer para as moças, não é? Cuidado. Esse príncipe depois vira sapo. Eu costumo dizer nas minhas palestras para jovens, mas pastor, é um gato, diz minha filha, nesses 32 anos de ministério eu já vi muito gato virar gambá. Já vi muito gato virar gambá. Mas pastor, é uma gatinha. Já vi muita gatinha virar ratazana. É um pão. Já vi muito pão ficar bolorado. Já vi. Minha filha, cuidado. Cuidado. Não é? Se no começo tinha tudo para dar certo, Sara não podia dizer o mesmo agora, no decorrer do seu plano. Problemas que não havia a menor possibilidade de acontecer, começaram a surgir. É possível que Sara tenha pensado numa série de coisas que poderia acontecer ao longo da execução do seu plano, mas eu não imagino que ela tenha pensado que Agar fosse fazer o que fez, porque o que aconteceu era algo que não fazia sentido e estava totalmente fora dos seus planos. Não se poderia esperar de uma pessoa que era serva, que era escrava, uma pessoa que não tinha direito, de repente agir como se fosse a própria senhora. Foi essa uma das razões do porquê Sara ficou amargurada e infeliz. E diz o texto que Sara fez algo que eu costumo dizer fora da sua... Não combina com a personalidade de Sara, a atitude dela depois em relação a Agar. Ainda que não consigamos enxergar nenhum problema, nada que possa contribuir de forma negativa para fazer nossos planos correrem por água abaixo, nós precisamos estar seguros de que o que estamos querendo fazer tem a bênção de Deus. Do contrário, de onde não imaginamos, irão surgir problemas que só irão nos trazer desgosto, não apenas a nós, mas também a nossa família e as pessoas que estão mais cercas de nós. Irmãos, por mais seguros que estejamos, que a escolha que estamos para fazer, a decisão que estamos para tomar, é a decisão certa
incluamos Deus em nossos planos. Meu irmão, inclua Deus no seu plano. Inclua Deus no seu plano. Ah, pastor, eu tenho medo de Deus. Como é que a gente diz quando a pessoa intromete? Eu tenho medo de Deus intrometer, porque o negócio é bom demais, pastor. E se Deus colocar o dedo dele, que eu estragar? Meu irmão, Deus nunca estraga nada. Se você está achando que é bom demais e não quer que Deus ponha o dedo dele, você pode saber de uma coisa. Há uma grande possibilidade disso depois virar um grande desgosto na sua vida. Estava lendo uma frase que foi atribuída a um dos governantes, eu não recordo bem a quem, que ele diz: tudo aquilo que eu conservei nas minhas mãos eu perdi, mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus eu conservo, eu ainda tenho. Vale a pena incluir Deus no seu projeto, no seu plano. Inclua Deus. Terceira fase de um plano sem a bênção de Deus. No final, dá tudo errado. Terceira fase, no final, dá tudo errado. Planos sem a bênção de Deus pode até dar certo no começo e no meio, mas uma coisa é certa: no fim, algo sempre acaba dando errado. É por isso que o sábio Salomão nos advertiu dizendo: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Podemos dizer que foi isso que aconteceu com Sara. Com a melhor das intenções, ela fez um plano e o executou, pensando que iria dar tudo certo, e no final, nada saiu do jeito que ela planejou. Pelo contrário, o filho que seria o seu grande prazer, passou a ser o seu maior desgosto. Aquilo que seria a realização de um sonho, passou a ser um terrível pesadelo. O grande dilema de Sara agora era: como me livrar deste problema? Foi aí então que ela teve a ideia de fazer algo que não combinava com a sua índole, que não fazia parte do seu caráter, de humilhar e de tratar mal aquela a quem ela havia incluído nos seus planos, conforme podemos ver nos versos 5 e 6. E o final do verso 6 diz que Sarai a humilhou, e a humilhou de tal maneira que ela se viu obrigada, de grávida, fugir para o deserto. Planos sem a bênção de Deus. Ah, pastor, o senhor que não conhece meu sócio, não é crente não, pastor, mas que camarada maravilhoso. Ó, pastor, melhor do que a maioria dos crentes que eu já vi. Mas muito melhor. Ei, quem é um crente ficar perto daquele sócio meu? Ah, é maravilhoso, o cara é gente boa, pastor. Pastor, o meu sócio é pastor, é um cara da igreja, mas pastor, você precisa de ver um homem como que ele é. Você não conhece, você não sabe o que está. Daqui a pouco, quando você começar a mexer com dinheiro, você vai ver o que vai dar esse homem, ou essa mulher, essa pessoa que você está entrando e achando que é a oitava maravilha do mundo. Essa oitava maravilha do mundo vai se transformar num show de horrores na sua vida. Você vai dizer: meu Deus, nunca imaginei que ia chegar a esse ponto. Planos sem a bênção de Deus nunca terminam com um final feliz. Vou repetir. Planos sem a bênção de Deus nunca terminam com um final feliz. Seu final é sempre triste e doloroso. O pior é que quase sempre a família é a primeira a sofrer as consequências. Agora, ouça com atenção a exortação que Deus fez no passado através do profeta Isaías, quando o seu povo achou que era mais seguro refugiar debaixo da proteção do Egito do que ficar em Jerusalém, uma cidade desguarnecida diante da ameaça de invasão de Senaqueribe, rei da Síria. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor,
que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Jerusalém sofreu antes do cativeiro da Babilônia, sofreu 3 saques. Primeiro, levou só a elite, depois levou os intelectuais, depois levou outros granfinos de Israel. E deixou só os mais pobres. E agora vem o grupo que ficou e procura ajuda. E Deus diz: olha, vocês estão pensando em ir para o Egito, né? Lá é mais seguro. Aqui em Jerusalém o negócio está feio. Pois eu digo para vocês, não vão para Jerusalém, fiquem aqui. Aqui vocês vão ter proteção e lá no Egito não. Mas eles confiaram mais no plano que eles tinham do que na direção de Deus. Planos sem a bênção do Senhor, por melhores, mais seguros e mais promissores que pareçam ser, acabam sempre dando em nada, conforme nos diz o próprio Deus na sequência do texto que lemos. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Ah, pastor, o meu sócio vai pôr muito dinheiro. Ah, pastor, a pessoa está me dando uma oferta, uma porção de vantagens. E você está seguro nisso? É nisso que você está seguro? Isso vai dar em confusão, porque se não tiver a bênção de Deus, isso vai se transtornar, isso vai se transformar em pura confusão e vergonha na sua vida. Não vá. Nem tudo que parece que vai dar certo no final, acaba dando certo. Por que estamos sempre quebrando a cara, tomando decisões erradas, trilhando por caminhos que só nos levam para o buraco, para o fundo do poço? Porque na maioria das vezes a ideia que nós temos é que no final vai dar tudo certo, mas nem sempre é assim que acontece. É por essa razão que nós precisamos buscar a direção de Deus para as nossas vidas, porque nós não sabemos o que nos aguarda amanhã. As circunstâncias e as pessoas estão sempre mudando, e o que parece ser um bom negócio hoje, pode não ser amanhã. Amados, ouçam-me com atenção. Deus tem e quer o melhor para nós. Vou reafirmar o que eu disse. Deus tem e quer o melhor para nós. É Ele mesmo que nos diz em sua palavra: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora, quando você faz uma aliança com alguém, quando você faz uma sociedade com alguém, quando você tem esse plano, o seu desejo não é de ser bem-sucedido? Esse desejo final que você tem, a Bíblia fala que se Deus estiver pondo a bênção dele, você vai ter, com a direção dele. Mas isso que você deseja ter, sem a bênção de Deus, no meio do caminho esse negócio vai transtornar, não vai dar em nada, você só vai perder. Se Deus tem o melhor para nós, por que agir de forma precipitada? Por que fazer planos e realizá-los sem a sua direção e sem a sua bênção? Me responda. O que difere você dos demais animais é o fato de você ter criado de forma racional. É isso que é ser criado segundo a imagem e semelhança de Deus. O fato de você poder pensar. Então, estou falando com pessoas que foram criadas segundo a imagem e semelhança de Deus, com animais racionais, seres humanos. Pessoas que querem acertar na vida. Pessoas que querem ser abençoadas. Ou não é isso?
por que não aguardar de Deus a direção? Por que não incluir Deus e dizer: Deus, Senhor, qual é a tua direção para essa área da minha vida? Está surgindo um gatinho aí, uma gatinha aí, Senhor. Meus olhos estão brilhando, Senhor. Mas, Senhor, esse é o gatinho que vai ser gatinho até o final? Ou ele vai virar um gambá no final? Gatinha, vou te levar num lugar hoje maravilhoso. Vou te levar numa danceteria aí, a gente vai tomar uns negócios quentes aí. Fora. Fora. Esse gatinho não é gatinho não, celebre. Celebre, sai fora. Essa gatinha não é do jeito que você pensa não. Eu quero concluir esta mensagem dizendo-lhes as seguintes palavras: fazer planos é próprio do ser humano, é próprio de quem pensa, de quem sonha e de quem é livre. É sábio da nossa parte incluir e buscar ajuda e orientação daquele que conhece não apenas o nosso passado e nosso presente, mas, sobretudo, o nosso futuro. Não há ninguém melhor do que ele para nos orientar a tomarmos a decisão certa quanto ao que planejamos fazer. Meu irmão, todos os dias, nós nos deparamos com situações nas quais nós temos que tomar decisões. Algumas com repercussões aparentemente menos danosas, caso de errado, e outras mais danosas. Mas o certo é que toda decisão que nós tomamos tem as suas consequências. Fazer planos? Podemos fazer, Deus não nos proíbe de os fazermos. Agora, a Bíblia diz que a resposta certa vem do Senhor. Você tem um plano de abrir uma empresa? Você tem um plano de fazer um negócio qualquer, vender sua casa, comprar, seja qual for, você tem um plano? Pergunta para o Senhor, coloca ele no molho e diz: Senhor, esse é meu plano, esse é o meu plano, esta é minha ideia, o Senhor aprova, o Senhor vai comigo, o Senhor põe a sua bênção nisso aqui. Veja o que Deus vai te dizer. Uma das evidências de que Deus está pondo a sua bênção é paz. Paz no seu coração. Não tenha medo de conversar com outras pessoas, mesmo aquelas que são contrárias. Se você é o homem que está tomando a decisão, não tenha medo de conversar com a sua mulher, com medo dela dizer: olha, não vai não. Porque ela pode ser a resposta de Deus. Não tenha medo de perguntar ao seu marido, porque ele pode ser a resposta de Deus. Mas o certo é que, sendo de um jeito ou de outro, uma das maneiras de Deus nos dizer é pondo paz no nosso coração. Outras vezes ele usa uma outra pessoa para chegar para você e dar um direcionamento. E isso vai sempre, qualquer direção que vir, vai estar batendo com a paz no seu coração. Se você não está com paz, gaste um tempo maior com o Senhor e diga: Deus, eu preciso ter um pouco mais de firmeza na minha decisão. Eu ainda não estou seguro quanto a isso. Irmãos, você não está lidando com um Deus carrasco.
Eu sei que tem muitos pastores que transformam Deus num ser quase com o qual você não pode relacionar. É aquele pai autoritário, severo, que você não pode contradizer a ele em nada, que ele te castiga. Mas sabe qual é o exemplo que eu quero dar para você aqui? De Gideão. Deus chega para Gideão, irmãos, e diz: olha, eu estou chamando você para fazer esse trabalho. E ele diz: Senhor, desculpa, mas eu não estou bem assim seguro quanto a isso não. Vamos fazer o seguinte, Senhor. Olha, se amanhã de manhã eu vou estar aqui dormindo aqui do ladinho, vou pôr uma esponja aqui, ó. Ó, o senhor está vendo aqui, ó? Uma esponja. Quando aqui, ó. Se amanhã, naquele orvalho da noite do deserto, depois da noite que cai, se amanhã tudo em volta estiver molhado e a lã seca, eu vou saber que foi o Senhor. Cara ousado, né, irmãos? Cara ousado. Irmão, Gideão era igual você, igual eu. Comedor de arroz com piqui. Comedor de frango com quiabo. Oh, maravilha, ele não teve esse privilégio, eu acho que não, mas não sei. Aí, quando chega no dia seguinte, tudo em volta estava molhado e a lã sequinha. Ele diz: Senhor, cá para nós, eu ainda não estou muito seguro. Será que daria para o senhor fazer o contrário agora? Deixar só a lã molhadinha e em volta tudo seco? Tá bom, meu filho, põe a lã aí. No outro dia, a lã ensopada de água do orvalho e em volta seco. Oh, Senhor, obrigado. Agora eu sei que é o Senhor. Irmão, Deus é seu amigo, Ele é seu pai, Ele é alguém que você pode relacionar com Ele. Não tenha medo de fazer isso com o Senhor. Relaciona com Deus dessa maneira. Se você está com dúvida, entra para o seu quarto e diz: Senhor, estou com essa dificuldade aí. Vamos orar? Tem alguém aqui hoje que quer colocar isso diante do Senhor? Alguma área da sua vida? Você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, pelo site da igreja, onde você está? Você pode dizer: Senhor, eu preciso da Tua direção nesta área da minha vida. Se há alguém aqui, sai, vem aqui à frente. Queria convidar você para ajoelhar aqui, se há alguém. Diga: Deus, eu preciso dessa direção. Eu não quero tomar uma decisão errada. Eu não quero fazer um negócio que não seja com a bênção do Senhor. Eu não quero ir adiante se o Senhor não estiver indo à minha frente. Pode ficar em pé, irmão, se precisar. Eu sei que você está com problema no joelho aí. Convida a igreja a colocar-se de pé. Se você que participa desse culto, acompanha pela internet, está no seu quarto, você pode se ajoelhar onde você está? Faça. Se não, deixe o seu coração curvado diante do Senhor e busca dele essa direção. Bendito Deus. Bendito Deus. Há pessoas do outro lado do oceano. Há pessoas aqui que ouviram esta palavra, Senhor. Pessoas que, por certo, têm planos. Já fizeram planos. Têm alguma ideia do que querem fazer. Mas, nesse instante, elas querem submeter suas ideias, seus planos, seus projetos diante do Senhor. Elas estão declarando nesse ato de se curvarem, de que elas não querem tomar
uma decisão como Sara tomou. Elas estão declarando a Deus que elas têm consciência de que um plano executado sem a tua bênção no começo pode até dar certo, mas a partir de um dado momento vai caminhar de mal a pior. E elas não querem isso para suas vidas, Senhor. Há pessoas que têm áreas específicas aqui dizendo: Deus, eu quero sentir essa paz que a tua palavra fala e que o pastor destacou aqui agora. Eu quero sentir essa paz que vem do alto em relação a essa decisão que eu quero tomar. Se de fato o Senhor quer que eu tome essa decisão. Se não é essa a decisão, eu quero ter paz em não tomá-la também e seguir em outra direção. Mas seja como for, concede-nos a tua bênção, concede-nos a tua graça. Caminha conosco, ó Deus. Caminha comigo agora, Pai. E me mostra com clareza, Senhor, o que eu devo fazer. Porque a tua palavra diz que eu não sei o que pode acontecer amanhã, mas o Senhor sabe. E se amanhã o que me espera nessa decisão que eu quero tomar é uma desgraça, é uma situação triste, Deus, tira de mim. Não me deixe levar adiante esse plano e me ajude a seguir o plano que o Senhor tem para mim. Abra os meus olhos, Pai, e conceda-me a tua bênção, porque é isso que eu quero. Eu quero a tua bênção. Eu digo como Moisés: se o Senhor não vai comigo, não me faça sair deste lugar. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo com graça nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Queria chamar o Tony que viesse aqui à frente. Vai estar viajando para Cuba amanhã. É isso, Tony? Sim? Vai estar viajando para Cuba amanhã com John Anthony. Vamos estar... Estenda sua mão sobre a vida do Tony. Pode ficar aqui na frente, Tony. Vamos clamar ao Senhor em favor da vida dele. Bendito Deus. Nós pedimos cobertura dos céus, proteção do Senhor sobre a vida do Tony, nessa viagem que ele planeja fazer. Deus amado, que o Senhor possa livrá-lo de toda cilada e todo laço do mal, e que essa viagem possa servir de alguma forma para dar a ele uma experiência mais profunda com o Senhor. Ó Deus, e que ele seja bem sucedido no reencontro com os familiares que lá ficaram. E trago de volta debaixo da tua paz, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Um abraço para, entre outras pessoas que estão nos vendo, para Romina, lá no norte. Deus abençoe você. Irmãos, podem sentar. Vamos ter agora, o culto continua lá no salão social. Também o Ademir Patente está vindo lá em New Jersey, não é? Um abraço, meu primo, Deus te abençoe. Abençoe toda a família Patente aí no norte. E para todos aqueles que nos acompanham, Deus abençoe vocês. Os casais, por favor, procure o Pablo e a Bia lá no salão. Nos aguarde até que cheguemos à porta, por favor.
worlds that you have made. When I see creation and all of this beauty on display, I know